boa tarde. Como vamos de terça-feira nesse nosso chá entre amigos? Gratidão aí pela companhia. E se você ainda não me conhece, eu sou Dinalica, terapeuta. Estou aqui no Espaço Esperancia, aqui na Praça da Sé, em São Paulo, bem no centrinho. E nessa minha proposta de evolução espiritual, eu tenho trazido os estudos e os aperfeiçoamentos que eu tenho feito para a minha vida. Aprendizados que a gente precisa ter. E aí, hoje, a conversa vai ser uma sequência de tudo que a gente conversou a respeito de livre-arbítrio e missão, que fez um impacto bem interessante na vida de pessoas próximas que vieram conversar comigo. Então, eu quero fazer um aprofundamento nessas decisões que a gente precisa. E é isso que nós vamos conversar hoje. Então fica comigo aí, encaminha isso, chama alguém mais para assistir com você e vamos continuar por aqui. Tudo bem? E para a gente começar com chave de ouro, qual vai ser o desafio da semana? Que eu sempre trago alguma coisa aqui buscando um auto-observar-se, um olhar para dentro, um perceber o ambiente, reação das nossas ações. E para esta semana, qual será o desafio? O desafio será o seguinte: de que a gente não dê conselhos ou não exponha a nossa opinião, sem que essa opinião ou conselho ela seja solicitada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só observar. Se alguém pedir um conselho ou se alguém pedir a sua opinião, você expõe a sua ideia. Se não, é o aprendizado do outro, é o momento do outro. E esse momento do outro a gente precisa começar a perceber. Porque por vezes, naquele nosso ímpeto de não querer que as pessoas sofram, a gente começa a querer ajudar sem que a pessoa queira. E a gente acaba entrando em conflito, a gente acaba criando um atrito desnecessário conosco mesmo, porque a gente quis ajudar de bom coração. Então perceba se por vezes você não ficou bravo com alguém porque alguém ficou falando alguma coisa, mas você não estava no momento de ouvir aquilo. E é simples assim. Então a gente precisa respeitar esses momentos das pessoas. Então é isso que a gente vai fazer essa semana, nesse desafio. Não dar conselhos, não dar nossa opinião, a não ser que ela seja solicitada. Até por questão de autovalorização, não é isso? As pessoas querem ajuda, mas elas precisam perceber esse querer, certo? Isso não é simples. E aí a gente vai prosseguir aí nesse nosso pensar desse desafio da semana, tá certo? E para hoje, nós temos o quê? Nós temos essa nossa busca e vamos melhorar isso, tirar esse alerta de trás. Essa nossa busca e essa nossa conversa. Vamos buscar essa cura devida. A gente fala em curar órgãos, a gente fala em curar uma planta, não é isso? Que está lá cheia de fungo. Mas será que a gente consegue curar a nossa própria vida? Isso é possível. E como? Eu diria para vocês que é possível sim. E foi isso que chamou bastante a atenção das pessoas que vieram conversar comigo, daquelas decisões que a gente precisa passar a observar no nosso dia a dia. Porque são essas decisões que vão fazer toda a diferença para nós. E a gente acaba não dando valor para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realmente passar a pensar
em como eu estou cuidando de mim, em como eu estou cuidando das pequenas decisões que eu tenho que adotar no meu dia a dia. Nos estudos que eu tenho feito, né? Que estou fazendo um curso de uma iniciação aí terapiátrica, um termo novo aí para vocês, que a gente vai conversar ainda no futuro. Mas o que a gente percebe? Que todas as decisões que a gente passa a tomar no nosso dia a dia, de um simples café, se ele vai ser com adoçante ou se ele vai ser adoçante stevia natural, não é isso? Uma plantinha. Ou se ele vai ser natural, para a gente sentir aquele sabor do café, dar valor para aquilo, não fazer uma maquiagem nele que vai tirar suas características. Isso pode ser considerado um caos. Então, desses pequenos caos que a gente tem no dia a dia, até aquela situação que parece que não tem solução, quais são as decisões que eu tomo? Então, eu trouxe aqui, lá no dia em que a gente falou de livre-arbítrio, exatamente essa observação de algumas decisões que nós podemos ter no nosso dia a dia e que, conforme seja a nossa escolha, a gente vai ter um resultado diferente do que a gente espera. E todos nós, né? Sem exceção, a gente quer ser feliz. A gente quer ter esse sorrisão no rosto. A gente quer ter esse peito leve, não é isso? Esse coração livre, essa sensação de bem-estar. Mas para isso, talvez dependa de alguma escolha que a gente por vezes deixa de fazer ou a gente faz diferente do que seria o necessário. E isso tá tudo certo, algum aprendizado tem nisso. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução espiritual. Nós somos um emaranhado de todos os aprendizados que nós vivemos no dia a dia. Então, nós somos a intersecção de tudo que a gente viveu. Todas essas figuras que você está vendo aí é uma situação. É uma situação profissional, é uma situação mental, ou financeira, ou social, ou espiritual, turística, você tem que inventar desafios, cultural, física, intelectual, ambiental, emocional e familiar. Todos nós tivemos uma experiência, então nós que somos esse meinho, com todas essas cores, por isso que tem essa cor preta aí. Então toda essa junção de cores fez com que nós fôssemos esse miolinho. E tudo isso nos rodeia, tudo isso fez parte um dia de nós, para que a gente aprenda a tomar decisões. Então as nossas decisões, elas não acontecem por acaso. Elas são o resultado de toda a experiência que nós temos. Então se eu tenho hoje 35 anos, se eu tenho 40, se eu tenho 50, se eu tenho 80 anos, eu tenho todo esse tempo de vida com todas essas decisões no dia tomadas. E eu tenho que ter autorresponsabilidade pelas minhas decisões. Não foi o outro que me deu esse resultado de vida hoje. Fui eu que fiz as escolhas. Fui eu que tomei as decisões. Então, se eu fui para a direita ou para a esquerda, quem me colocou nesse caminho? Os meus próprios pés. Tudo bem? A minha própria decisão de tomar e de fazer este movimento, não é isso? Mover-se. Se eu ficar parado, também foi uma decisão minha. E essa minha decisão de ficar parado vai me dar o quê?
um resultado. Agora, é isso que eu quero que continue acontecendo? Então eu tenho que começar a me mexer, certo? Sair do conforto, criar um caos, ou perceber um caos e tomar uma decisão a partir do meu interior, ouvindo a minha voz interna, ouvindo o sussurro do meu eu superior. Que relação tenho eu com o eu superior? Eu observo os ensinamentos, eu observo os recados ao meu redor. Então vamos continuar, vamos prosseguir nesse estudo, buscando atender essa missão que quem nos deu? Deus. Então eu estou aqui hoje com uma missão. Eu ouvi lá atrás um chamado, certo? Jesus veio dar esse recado, só existe uma missão para cada um de nós. Aquela missão que Deus quer. Então vamos perceber isso. Vamos buscar soluções. Vamos trazer para a gente essa possibilidade para ver se realmente isso vai acontecer. Agora, essa missão, ela vai depender do quê? Ela vai depender exatamente das decisões que eu vou adotar. E será que eu posso, na realidade, curar a minha vida? Então eu digo para vocês que estudos revelam que as nossas decisões, elas podem sim curar a nossa vida. Essas decisões que nós tomamos, elas precisam ter autorresponsabilidade. Elas precisam buscar auto-amor, autocuidado. A gente faz tanto pelo outro. A gente levanta de manhã já pensando, será que alguém, sei lá, aquele vizinho ou aquela vizinha que sempre me pede uma ajuda, que eu sei que está passando por um momento crítico, será que eu vou precisar ajudar? Será que eu vou fazer alguma coisa? Será que eu vou conseguir ir, sei lá, fazer uma atividade física em determinado horário, ou eu vou precisar ajudar o outro? Então a gente sempre fica nessa doação, não é isso? Mas a gente por vezes precisa ter esse momento para nós mesmos. Então, esse curar, a gente pode sim curar a nossa vida, desde que a gente saiba tomar as decisões. Então me diga aí, se você teve alguma observação daquelas 10 possibilidades de decisão que nós já conversamos lá atrás. Se alguma decisão você passou a observar e você falou, opa, vou fazer melhores escolhas. Me digam aí, será que tem? Então, decisão para curar a vida. Mas como? Então vamos ver o que eu posso fazer. A gente já conversou de algumas possibilidades e tem algumas outras. Então, eu posso diariamente, né, decidir entre as opções que eu tiver e eu, com a minha autorresponsabilidade, eu vou decidir. Então, posso decidir diariamente entre, vamos lá, viver na ilusão ou viver na verdade? Ver a Terra como mãe ou como um depósito de lixo? Olha que opção mais contundente no nosso dia a dia, não é isso? No nosso momento de vida. Prender-se a uma única crença ou estar aberto a aprender? Evoluir espiritualmente,
trabalhar essa espiritualidade. Isso não tem vínculo com qualquer dogma, seita ou religião. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Aprender a olhar com esse nosso contato com o eu superior. Ser amorosa ou ser egóica, né? Egoísta. Ser sorridente ou ser fechada? Enxergar o lado ruim das pessoas ou o lado divino de cada um? Então, esse olhar para o outro, eu só estou olhando o lado ruim dessas pessoas ou estou conseguindo ver o lado divino delas? Estar atenta ou distraída num movimento ou numa situação do dia? Optar por decidir diariamente pelo desperdício ou pela sabedoria na utilização dos itens? Decidir diariamente com ignorância ou com conhecimento? Ser treva ou ser luz? Decidir diariamente ser anjo ou ser obsessora ou obsessor? Decidir diariamente por ser segura ou insegura? E aí você vai fazendo a flexão de gênero aí que você tiver que fazer. Decidir diariamente por ser uma vítima indefesa ou a luz no fim do túnel? Decidir diariamente ver o que todos veem ou ver o que realmente existe? Ver o mundo colorido ou vê-lo em preto e branco? Decidir diariamente por agir com compaixão ou descaso? Decidir diariamente por meditar ou viver no piloto automático? Decidir diariamente por ser consumista ou por ter um consumo com moderação? Decidir diariamente pelo desejo ou pela consciência? Pela organização ou pela bagunça? Pela disciplina ou pelo desleixo? Decidir diariamente entre os bons exemplos ou as más referências? A gentileza ou a grosseria? A humanidade ou a prepotência? A calma de Deus ou a impaciência do ego? Forte isso, hein? Quando eu estou impaciente, estou aí pensando só em mim, não é isso? Decidir diariamente entre a ansiedade e o prazer de degustar um dia de cada vez. Decidir diariamente em dar conselho, oferecer uma ajuda ou ignorar seu irmão. Então, o desafio da semana é esperar pedirem um conselho, não é isso? Porque a gente acaba atropelando. Mas isso faz parte dessa decisão, não é isso? Decidir diariamente entre a coragem e a fraqueza. Decidir diariamente entre pregar princípios ou viver de acordo com os princípios. Decidir diariamente entre o perdão e o rancor, entre saber calar ou falar na hora certa. Decidir diariamente entre preguiça e o trabalho espiritual, entre gratidão e falta de consideração,
entre determinismo e flexibilidade. Decidir diariamente entre o céu e o inferno. Porém, ambos são estados de consciência. Aqueles 33 níveis de consciência que fazem com que a gente veja as situações e a gente consiga administrar isso nos direcionando para a luz. Decidir diariamente entre ser honesto ou desonesto, ser gentil ou grosseiro, entre paz e entre a guerra, entre ser um criador de amor ou um destrutor de virtudes. Decidir diariamente em ser moderado ou consumista. Decidir diariamente entre viver por viver ou ser intensamente vivo. Entre buscar discernimento ou viver na ilusão. Entre perdoar-se ou viver em constante perturbação, culpando-se. O perdão é necessário, o perdoar-se é necessário, porque senão a gente vive constantemente vivendo essa culpa. Então, vou decidir diariamente por perdoar-me ou por viver perturbação por essa culpa. Decidir diariamente em conquistar amizades ou inimizades, em evoluir ou não. Permitir-se ser luz, ser feliz. É isso que a gente precisa. A gente precisa dar uma chance para nós mesmos, independente do que ocorreu no passado. O perdoar-se é perdoar-se hoje pela sensação que não foi prazerosa por uma situação vivida. Você se perdoa por aquele sentimento ruim que te levou para a culpa. Tudo bem? Então a gente precisa buscar essa evolução, não é isso? E aí você vai se sentir nesse momento, nesse convívio com a evolução, nesse convívio com o sagrado, nesse convívio com o viver o momento agora da melhor forma possível, para ter aquele sorrisão no rosto de felicidade, de um excelente momento de vida. Agora, me conta aí nos comentários, o que você achou disso? Esse curar-se, curar a vida, perdoar-se. Vamos buscar isso? Estão comigo nessa empreitada? Me conta aí. Quero ver a sua resposta. E o porquê disso? Porque quando a gente está com o nosso corpo físico já afetado por alguma sequela, por alguma disfunção, não é isso? A gente precisa sim procurar médico, procurar um sistema de saúde, certo? Público ou privado. Tudo bem? Eles estão aí disponíveis para nos atender nesse momento em que a gente não tem mais o que fazer. Porém, você tem esse poder de fazer essas decisões, de ter essa autorresponsabilidade por você, de ter esse autocuidado,
nas suas escolhas, de participar desse processo natural de autorreparação do organismo. Por vezes é um pensar positivo, por vezes é um olhar a situação de forma diferente, por vezes é buscar uma luz no fim do túnel. O túnel pode ter uma curva, então você vai lá, faz a curvinha no túnel e acha a luz do fim do túnel. E prossegue, e movimenta, e faz a roda girar, certo? Então, a gente usa esses meios, dessas práticas, de responsabilizar-se, de buscar o equilíbrio de corpo e mente, de fazer essa reprogramação, de fazer essa busca por melhoria a partir de você, buscando uma cura emocional, buscando uma cura com apoio desse equilíbrio e dessa saúde espiritual. E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós estamos aqui com essa missão que foi dada exatamente por Deus. Então, se você tem algum diagnóstico, saiba que a cura pode até ocorrer no seu corpo físico, mas se você não fizer decisões diferentes no futuro, você vai ter os mesmos resultados. Se a ação não for diferente, a reação também não será diferente. E é isso que a gente precisa entender. Buscar esses aprendizados por um amor próprio e não pela dor. Não é isso? A dor vai acontecer se a gente não decidir a tempo. Então vamos buscar as decisões? Volta lá no vídeo depois e veja qual decisão você precisa na sua vida adotar de forma diferente, para que você, por meio do autoconhecimento, por meio de uma paz interior, ouvindo o seu som interno, ouvindo os sussurros do Papai do Céu, você vai conseguir não chegar a um ponto de uma disfunção, de um diagnóstico tão grave, porque a gente vai dar um jeito, a gente vai se autorreparar. E isso acontece. Podem ficar tranquilos, a gente consegue melhorar tudo isso. E o Espaço Esperancia está aqui para te ajudar. Eu tenho resultados muito interessantes de pessoas que deixaram de tomar remédio para pânico, que deixaram ou que optaram por não se render a um remédio psiquiátrico, porque as coisas não seriam resolvidas, não é isso? Então, o que a gente precisa? É exatamente isso. Essa autorresponsabilidade de falar, eu vou buscar decisões diferentes enquanto há tempo, não é isso? No momento em que a gente assume as rédeas, logo no início, quando as coisas ainda têm solução. Ah, não tem mais solução. Então, tudo bem, a gente vai lá, faz raio-x, a gente faz outros exames diagnósticos muito mais incisivos, né, com muito mais irradiação, a gente faz cirurgia, a gente toma um monte de remédio, tudo bem. Porém, a gente vai começar a passar a observar como eu penso, como eu ajo, como eu reajo às situações. Tudo bem? Faz sentido para você? Então, já deixa bem claro, nós estamos aqui
trazendo uma opção. E essa opção não é deixar de buscar apoio no sistema de saúde, do médico, da vacina, da injeção, do comprimido. Tudo bem? Isso é necessário. Isso vai chegar num determinado ponto que precisa, certo? Eu, particularmente, estourei o joelho. Por que será que eu estourei o joelho? Ah, eu sei. Então agora eu já mudei a minha forma de pensar. Já alterei decisões na vida. Então, certamente meu joelho vai ficar aqui de boa e o outro não vai ser impactado. Tudo bem? Ah, precisei tirar o útero. Eu já descobri o porquê. Então, a partir de agora, eu já estou pensando diferente, tomando decisões diferentes na vida. Certo? Chegou a necessidade disso? Chegou, tudo bem. Eu me perdoo. Eu me perdoei. E nesse processo eu aprendi, evoluí e estou aí adotando outras possibilidades de decisão no meu dia a dia. E tudo bem, tá tudo certo. Certo? Então é tranquilo. A conversa é para que tudo ocorra de forma leve, de forma a as coisas acontecerem sem grandes impactos. Feito? E a partir de agora, vamos passar para a nossa prática. Essa nossa prática meditativa. Muito gostosa e prazerosa aqui pra gente. Então vamos lá. A prática de hoje, eu quero que vocês busquem aí uma porção de água. Eu vou até colocar uma outra água aqui para que a gente traga uma energia positiva, uma energia leve e a gente consiga ter essa leveza nessa prática de hoje. Então, já com o copinho de água aí a postos, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar um, uma posição relaxada, uma posição aí sentada e vai buscar aí esse ponto do pulmão vazio. Então, inspire 4 tempos, solte o ar por 4 tempos. Seu pulmão vai ficar vazio, você vai inspirar novamente, segurar 4 tempos e expirar. O que eu quero? Eu quero que você perceba essa respiração consciente. Perceba esse ar que está entrando aí pelo seu nariz, que deve estar mais geladinho do que o seu próprio corpo. E são 4 tempos inspirando, 4 tempos soltando o ar, percebendo esse pulmão vazio por 4 tempos, inspirando 4 tempos, soltando esse ar, percebendo esse pulmão vazio. E você pode observar essa vela que tem essa chama bonita e você pode imaginar a cor que você quiser para essa chama. E essa chama, a partir da cor que você pensou aí,
Você vai agora imaginar que ela vai se transformando numa cor violeta, que é a cor de Saint-Germain. Então pode fechar seus olhos agora com essa imagem dessa cor violeta nessa chama da vela. E a proposta é que a gente trabalhe as nossas emoções. Então perceba aí qual emoção que vem para você agora nesse seu momento de vida. E que a gente trabalhe essa emoção que veio para você aí de forma verdadeira. Que a gente aceite essa emoção como um aprendizado. E nesse aprendizado com essa emoção, a gente vai aprender a perdoar. E com esse perdão, a gente vai transmutar esta emoção que veio para você. Vai transmutá-la em algo que não existe no momento presente. Vai agradecer a essa emoção e vai convidá-la a seguir para a luz, a subir para o céu. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai considerar essa emoção como um fantasma mental que só atrasa a nossa evolução. E a gente vai transmutar tudo isso. A gente vai decidir por transmutar esta emoção, utilizando essa chama violeta que está em ação agora, transmutando essa nossa emoção. E a gente vai respirar, vai perceber e vai agradecer a essa sensação que veio aí de alívio. E esse momento dessa decisão, desse transmutar, trouxe para a gente a experiência do discernimento, que foi o de saber escolher a nossa intenção nessa transmutação dessa emoção que veio. Por uma atitude responsável, que é de responsabilidade de todo ser humano, que assume total força e controle perante o seu momento de vida. Que assume a energia que carrega e sustenta essa energia para esse agir perante essas decisões e essas escolhas que a gente tem que fazer na nossa individualidade, nessa luz desse eterno agora. E essa ação é uma ação de muita sabedoria, que por vezes realmente ela precisa estar nesse poder dessa chama violeta. Então, enquanto a gente agradece
enquanto a gente vive essa leveza dessa transmutação, a gente vai ouvir o provérbio para o dia de hoje, que vai trazer um pouco mais de uma lição de sabedoria para o nosso dia a dia. Então, permaneça aí, observando a sua respiração e ouça esse provérbio. Dia 11. Provérbios. Provérbios de Salomão. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quem vem o orgulho, chega à desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça devagar, respirando fundo, ainda de olhos fechados. Eu quero que a gente vá voltando para aqui agora, com muita gratidão por essa decisão tomada com discernimento e sabedoria, dessa transmutação que foi realizada, dessa emoção que foi trazida aí para ser transmutada. E você pode ir abrindo seus olhos devagar, tomando a sua água que está aí e que foi energizada e que foi influenciada com esse momento de paz que a gente trouxe aqui para esse nosso final de chá entre amigos dessa terça-feira. E esse é um processo que você pode voltar aqui e fazer novamente. Caso você tenha alguma outra experiência em que uma transmutação seja necessária, em que você esteja passando por um momento conflitante, trazer essa emoção, fazer essa transmutação dessa sensação com o apoio dessa chama violeta, faz toda a diferença e transforma esse momento em algo mais leve, no que é necessário para a gente. Tudo bem? Quero saber dos comentários aí o que vocês acharam de toda essa nossa conversa, dessa cura de vida e com esse fechamento desse poder de transformação aí das nossas emoções. Gratidão é pela companhia. Até a próxima terça-feira. Mas antes, vamos lá para os resultados, os ótimos resultados que a gente tem obtido aqui no Espaço Esperancê? Então, veja aí. Gratidão. Até a próxima terça-feira no nosso chá entre amigos.
Tchau, tchau!